Olá pessoal, eu sou a Grazi Carvalho, idealizadora do método CETES para cidades inteligentes, e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive na Rússia, em São Petersburgo, quando eu me fiz o favor de esquecer a minha mochila com todos os meus documentos, computador, tudo, dinheiro da viagem dentro do ônibus. E aí eu quero compartilhar com vocês o que foi isso, olha só. Em 25 de dezembro de 2019, eu e mais 3 amigos resolvemos fazer uma viagem pela Europa e a gente decidiu visitar 6 países. A gente passou o Réveillon em Londres, depois a gente foi na Inglaterra, né? Depois a gente foi para Edimburgo, na Escócia. Depois a gente foi para Tallinn, na Estônia. E depois para a Rússia, em São Petersburgo. Depois a gente foi para Finlândia e depois para Paris. Esse era o nosso roteiro de viagem e parte desse roteiro a gente fez de ônibus e parte a gente fez de avião. E aí o que isso tem a ver com cidade inteligente? Eu vou explicar ao longo desse vídeo. Olha só. Como eu atuo com cidade inteligente, eu me predispus a gravar um vídeo sobre cidade inteligente em cada uma dessas paradas, né? Então eu gravei o vídeo em Londres, gravei em Edimburgo e gravei em Tallinn, né? Tallinn é uma cidade que é referência em governança digital, Edimburgo, questão de consórcios municipais, a estratégia que eles usam, e Londres, a estratégia deles para cidades inteligentes. E aí eu cheguei na Rússia. De Tallinn para a Rússia é aproximadamente uma viagem de 8 horas de ônibus. E aí a gente pegou o ônibus à noite, né? E fomos para São Petersburgo. Aí a gente tem aquele processo no meio do caminho, que é o processo de passar pela imigração, né? Então você dá a saída na Europa e dá a entrada na Rússia. O processo na Rússia ele é completamente diferente. Então a gente deu a saída em Tallinn, na Europa, né? Ficamos mais ou menos umas 2 horas, porque até todo mundo do ônibus descer, passar pela imigração, pegar o carimbo, etc e tal. E aí, beleza. Nesse momento, minha mochila estava comigo. Peguei as coisas todas, desci do ônibus, a gente pega toda a bagagem e vai para a alfândega. Aí, no processo da alfândega, quando você vai entrar na Rússia, eles te dão um papelzinho, que esse papelzinho é o papelzinho do processo da imigração que eles te dão, é que você consegue fazer o check-in no hotel. Se você perde esse papel, você não consegue lugar nenhum para ficar, sabe? Então, assim, a Rússia ela tem umas coisas um pouco diferentes, né? Pelo processo dela político, e aí internet, o meu celular ele funcionou na Europa inteira, né? Conseguia conectar com Wi-Fi. Na Rússia não, você tem que comprar um chip para você poder usar o sistema de telefonia do país. Lá não é integrado com o resto do mundo. É muito engraçado, assim, a Rússia é completamente diferente. Mas tudo bem. Pegamos, né, o processo todo, passamos pela alfândega, entra com as mochilas, entra, volta pro ônibus e desce em Tallinn. Desce em São Petersburgo. Quando cheguei em São Petersburgo, né, tinha 2 paradas, aí a primeira parada desceu uma galera, na segunda parada eu fui, era a nossa parada de descer. Tudo bem. Pega a mochila, pega as coisas, né? E a minha mochila, ela ficou naquele compartimento de cima, sabe, do banco? Então tem um compartimento em cima e as malas embaixo. E aí, naquela coisa assim, ai, vamos descer, vamos pegar as malas ficam lá, né? Eles tiram todas as malas de dentro do ônibus e deixam lá na neve, né? A gente falou assim, gente, vamos lá correr pra pegar as malas. E eu, nessa coisa de correr pra pegar a mala, larguei a mochila pra trás. Gente, dentro da mochila tava o meu computador, que é um Mac Pro, né? Um computador assim, super bom. Todos os documentos do Brasil, eu trouxe minha carteira, né? Pra que eu fiz isso? Trouxe todos os documentos do Brasil, chave de casa, tava assim, dinheiro da viagem, né? Tinha em média uns 400 euros e umas 100 libras que tinha sobrado da etapa da Inglaterra. Tinha muito dinheiro, porque para vocês terem uma ideia, R$ 1 equivale a 11 rubros, né? E 1 euro equivale a R$ 5. Então eu tinha assim, 1 euro compra em torno de 70 rubros. Então é 1 para 70. Eu tinha 400, em torno de 450, 500 euros na carteira ainda. Então tinha assim, tinha dinheiro para 2 meses para viver na Rússia, né? Porque a moeda é desvalorizada. Então eu fiquei assim, nossa, perdi o dinheiro da viagem, meu Deus, o que eu vou fazer?
Mas aí tudo bem. A gente entrou no táxi, né? Até então, assim, deixei a mochila lá e não me dei conta que eu esqueci a mochila. Fomos pegar o táxi. Aí, na hora de pegar o táxi não cabia a mala de todo mundo, fomos pegar 2 táxis. Aí, fala assim, quem tem o endereço do hotel que a gente vai ficar? Eu falei assim, eu tenho, tá na mochila. Aí eu olhei, cadê a mochila? E assim, o mais impressionante, na Rússia, quase ninguém fala inglês. As pessoas falam o russo, né? E o alfabeto deles não é igual ao nosso, é o alfabeto cilírico. Então é umas letras desenhadas que você olha assim e você fala assim, meu Deus, não dá pra entender nada, né? E quase ninguém fala inglês. E aí, a sorte, assim, é que um dos meus amigos que fez a viagem comigo, ele falava um pouquinho de russo, ele ficou estudando, ele adora a Rússia, se ele foi para Moscou no ano passado, então ele gostou muito da experiência e ele ficou estudando, né? Mas é assim, obrigado, por favor, né? Aquelas palavras básicas, ele sabia falar. E aí, eu virei pra ele e falei assim: eu esqueci minha mochila no ônibus, eu vou correr lá pra pegar. E aí, só que quando você sai da rodoviária, você não entra mais, né? E pela mesma porta da saída, você entra por uma outra porta. E a outra porta tem detecção de metal, tipo assim, todas as portas, você entra em shopping, você entra na rodoviária, qualquer lugar que você entra na Rússia tem um detector de metal. E aí eu tentando falar com o guardinha que eu tinha esquecido minha mochila e que eu precisava ir na área de desembarque. Só que ele não falava inglês. Aí eu fiquei assim, você fala espanhol? Aí ele, italiano, francês, tipo assim, ele falava todas as línguas que eu não falava e eu falava as línguas que ele não falava. E a gente não conseguiu se comunicar. E aí de repente aconteceu uma coisa muito estranha, que foi o quê? Um cara que não fala inglês explicou pro guardião o que estava acontecendo. E aí, assim, eu virei pro cara e falei assim, ele deve ter entendido, né? Só que aí eu virei pra ele e falei assim, thank you. E ele não entendeu o que eu falei. Eu falei assim, gente, como que esse cara tá me ajudando, tá ótimo, né? Vambora. Atrás da mochila, depois eu tento entender o que tava acontecendo. E aí ele explicou pro guardinha, aí o guardinha foi e me indicou pra uma outra mulher. Aí eu fui pra essa mulher também não falava inglês. Aí eu tentando explicar pra ela, esse mesmo cara que tinha me ajudado com o guardinha me seguiu e explicou a situação pra mulher. Aí a mulher entendeu e explicou a situação pro outro cara. E assim, eu sem entender nada do que eles estavam falando, deduzindo que eles estavam entendendo o que estava acontecendo comigo. Aí me ligaram um rapaz, um senhor, que foi me levar na área de desembarque. Aí eu tava com o voucher, né, do ônibus e mostrei pra ele qual era o ônibus que eu tinha pegado, que eu tinha vindo de Tallinn pra São Petersburgo e tinha saído de lá e com todos os horários e falei qual era o banco que eu tava sentado e pra gente tentar achar o ônibus. E aí ele não falava inglês, a gente não conseguiu se comunicar. Aí de repente tava lá, tipo assim, o cara olhou, perguntou pro motorista, né, que eu achei eu pensei que eu tinha achado o ônibus, que tinha o mesmo número. Aí, que era da mesma linha. Aí eu falei assim, acho que é esse ônibus. Aí ele foi e perguntou pro motorista, ele, pelo que eu entendi depois, né, não era. Aquele ônibus ele tinha acabado de trocar, porque lá os letreiros são digitais, então para eu descobrir qual era o ônibus, eu precisava da placa e eu não tinha a placa do ônibus. Então, pelo letreiro, eu não ia conseguir descobrir, porque era digital e eles tinham acabado de trocar a linha, né? Então, aquele ônibus tinha chegado de outro lugar e tinha mudado o número, porque agora ele ia voltar para Tallinn, na Estônia. Aí eu falei assim, gente, não vou achar. Aí, de repente, apareceu uma menina russa perguntando se podia ajudar. E aí eu expliquei para ela o que tinha acontecido e ela ficou de tradutora, né? Falando lá com o rapaz da empresa de ônibus, explicando o que tinha acontecido. E aí ela se predispôs a me prestar o celular dela para eu ligar no escritório da empresa de ônibus para poder fazer a ocorrência e avisar que eu tinha perdido e para se achar, me entrar em contato. Ela me deu o celular dela, ela ligou, assim, a gente passou o número para ela, ela ligou do celular dela, ficou lá falando em russo com o pessoal. E aí tentou me passar a ligação com a mulher que tava falando inglês, aí a ligação meio que ficou em chamada de espera e caiu a ligação e ela precisava entrar no ônibus dela, eu liberei ela e falei assim, beleza, eu vou atrás do escritório, né, ela me deu a luz, vai atrás do escritório da empresa. Aí quando eu cheguei no hotel, a gente fez o check-in e eu perdi a mochila, eu disse, meu Deus, perdi a mochila, o que eu vou fazer? E aí, tipo assim, ainda tinha mais 10 dias de viagem, todo o meu dinheiro da viagem estava lá dentro, eu não tinha cartão de crédito, tava tudo lá, perdi tudo.
Eu falei assim, Jesus, né? E agora? Aí eu cheguei no hotel. O menino que fazia o trabalho no hotel falava um inglês assim, muito básico. E aí eu tentando explicar pra ele o que tinha acontecido, ele não tava entendendo. Aí, assim, a minha sorte é que a namorada dele tava lá nesse dia. Acho que é namorada, né? A menina tava lá, que ela não trabalha no hotel, mas ela tava lá. E aí, ela falava inglês. Aí eu expliquei pra essa menina. Olha como, gente, é perfeito, assim, como as coisas vão acontecendo. Expliquei pra ela o que aconteceu, aí eles ligaram pro hotel, o menino ligou, aí ele falou assim: acharam sua mochila, ela tá nesse endereço. Vai lá buscar a partir de amanhã, meio-dia. Beleza. Ai, acharam a mochila. Fiquei super feliz. Fui dormir no outro dia, meio-dia, tava no escritório. Cheguei no escritório da empresa de ônibus. A menina falou assim: olha, falaram pra você que sua mochila tá aqui, mas ela não tá aqui. Eu não faço a menor ideia de onde tá sua mochila. E é porque o procedimento é esse, né? Tipo assim, o procedimento é, se encontra alguma coisa dentro do ônibus, ele vai pra garagem, da garagem eles avisam que tá, né? E provavelmente foi isso que falaram pra pessoa que ligou, né? Mas a sua mochila, ela não tá aqui. Eu falei assim, ai meu Deus, como que eu vou fazer sem minha mochila? Mas beleza. Eu falei assim, e aí, como é que faz? Eu falei assim, olha, eu vou tentar ligar na garagem. Só que, tipo assim, detalhe, era véspera de Natal, porque era feriado na Rússia. Porque o Natal na Rússia é 7 de janeiro. E pra melhorar a minha situação, eu fui pra Rússia, assim, a gente fez o planejamento de vamos passar o Natal na Rússia, Réveillon em Londres, Natal na Rússia. Beleza. Aí o que que aconteceu? Ela falou assim: só que assim, é feriado na Rússia e não tem ninguém na garagem, eu não consigo falar com ninguém, o povo só volta na quinta-feira. Eu falei assim: mas quinta-feira eu tô indo embora. Tipo assim, tudo pra perder a mochila. E aí, beleza. Aí ela falou assim: a gente vai tentar ligar lá na garagem e ver se encontra alguma coisa, mas eu não posso te garantir. Ela falou assim: se. Porque essa linha, ela é uma linha que ela tem um intervalo muito curto, sabe? Entre chegar e sair. O ônibus que chega, ele passa no máximo assim 15, 20 minutos, né? O pessoal desce, o outro pessoal sobe e ele volta pra talha. Ele não é um ônibus que vai pra garagem, sabe? Aí eu tô assim, pronto, minha mochila foi pra talha. Entendi, o que que eu vou fazer? Aí, beleza. Aí, quando foi, ela falou assim, eu vou ligar pra garagem, vamos ver se a gente consegue encontrar alguém lá. Aí ela perguntou o que que tava, aí eu fiz tipo uma ocorrência, né? Expliquei quais eram que meu computador, tinha máquina fotográfica, meus documentos, tava tudo lá, exceto o passaporte. O passaporte tava comigo, que é a sorte, né? Porque na Rússia você não pode andar sem passaporte e sem aquele papelzinho da alfândega, né? E senão você não entra em hotel, você não entra em lugar nenhum. Então isso tava comigo, mas o resto tava tudo lá na mochila. Aí eu fiquei assim, beleza, né? Aí ainda ela me deu essa notícia, falou assim, a gente vai tentar achar, pegou meus dados, meu e-mail pra poder tentar entrar em contato. Expliquei pra ela que eu tava indo depois ali, eu ia pra Finlândia, que da Finlândia a gente ia pra Helsinki, de Helsinki a gente ia pra Paris e que a gente ia ficar curto espaço de tempo em cada lugar. Então pra gente tentar criar uma logística pra se eles achassem minha mochila me mandassem ou então só mandar no Brasil. Ela falou assim: o Brasil muito longe, vamos tentar resolver isso antes. Aí, beleza. Porque a gente tava longe. Mas aí, o que que aconteceu? Aí a gente sentou, assim, lá no escritório e começou a pensar, né? A gente não saiu, a gente ficou lá no escritório. E ela foi ligar pra ver se conseguia encontrar a mochila. E a gente ficou ali tentando discutir: será que a gente não vai na garagem? Será que a gente não encontra? Tem certeza? O que que aconteceu? Vamos tentar achar uma solução, né? Ficamos ali tentando refletir nas possibilidades. E aí ela foi e falou assim: olha, acharam uma mochila. Eu não sei se é a sua, mas acharam uma mochila. Eu não sei se as suas coisas estão lá dentro, porque mas tem uma mochila com as características que você tá falando. Aí, e tá nesse endereço, vá lá amanhã, 9 horas da manhã. Isso era manhã de Natal, né? No dia seguinte, 9 horas da manhã, era manhã de Natal. E aí eu falei assim: tá, beleza, vamos. Há uma esperança, vamos tentar achar o negócio. E aí, o que que aconteceu? A gente voltou, né? Fez o turismo que tinha que fazer no dia lá. Aí no outro dia, 9 horas da manhã, a gente chegou no lugar. Só que antes de chegar, aconteceu uma outra coisa. A gente pegou o metrô
na Rússia, só que a gente tinha que descer na segunda estação e por uma coisa assim, eu entendi que a gente tinha que descer na sexta estação. E a gente passou da estação que tinha que descer. E a gente ia fazer baldeação e trocar de trem. Aí a gente tava lá dentro do metrô, olhando o mapa, tentando entender aquele trem cilírico, né? Que não dava pra entender nada. E o povo, assim... E aí, de repente, um cara ficou olhando pra gente. Ele, assim, ele tá entendendo que a gente tá perdido, né? Mas eu tava assim, não, gente, é a sexta... Eu defendendo, é a sexta estação. Eu olhei no mapa. Tá, é isso mesmo, que não sei o quê. Aí o cara entendeu que a gente tinha passado da estação e que eu estava errada. E aí, só que ele não falava inglês. E aí, só que ele viu em um determinado momento, eu apontei no mapa qual era a estação que a gente tinha que descer. Aí ele falou assim, elas estão na estação errada. E aí, ele foi e apontou no mapa assim, essa estação, vem comigo. Tipo assim, vem. O cara, sem falar inglês, ele entendeu o que a gente estava fazendo, entendeu que a gente estava perdido. Ele desceu da estação, pegou o outro metrô, levou a gente na estação correta e falou assim: é essa estação, desce na primeira. E aí, gente, isso assim aconteceu, eu percebi, né, que aconteceu em vários momentos. E isso foi o que mais me impressionou positivamente na Rússia. As pessoas, elas fazem de tudo para te ajudar, mesmo que elas não entendam qual é a sua língua, sabe? Elas são muito solícitas. Elas, tipo assim, o que aconteceu na rodoviária? Na rodoviária, o taxista criou tipo uma corrente do bem e foi explicando para as pessoas, né? Ele correu, eu saí correndo, ele correu atrás, só que eu não sabia que ele tinha corrido atrás, depois que os meninos foram me avisar. Ele correu atrás e explicou pro cara que eu tinha perdido a mochila e que eu não falava russo e que era isso que eu tava tentando explicar. Aí eles foram de boca em boca dentro da rodoviária, explicando, passando a informação até chegar no guardinha. E aí aquele cara que me explicou o que tinha acontecido, que explicou o que aconteceu comigo pro guardinha, não falava inglês, mas ele sabia do que tinha acontecido porque ele tava na corrente do bem que o taxista começou a criar para poder me ajudar a achar minha mochila. Depois, a menina no ônibus, sabe? A menina que tentou me ajudar também lá e que me emprestou o celular dela para tentar ligar para a rodoviária. O cara que desceu do metrô para poder me levar na estação correta para poder achar, né, para poder chegar no lugar. E eu tinha que estar lá 9 horas em ponto e a gente estava atrasado, porque a gente já tinha passado as estações e se a gente seguisse o nosso plano inicial, a gente não ia conseguir recuperar a mochila. E quando a gente chegou lá, 9 horas da manhã, a gente encontrou a mochila estava lá e mais, ela estava intacta, estava tudo lá dentro, não sumiu nem um único centavo, nenhum documento, computador, máquina fotográfica, tava tudo lá, tava intacta a mochila. Então isso assim, foi uma coisa que é de uma inspiração, sabe? É um comportamento de cidade inteligente. Quando o Michael Beff fala que uma cidade é inteligente, uma cidade ela será tão inteligente quanto inteligente for as pessoas que ali vivem, os seus cidadãos, é isso, sabe? É esse o comportamento que o cidadão tem que ter dentro de uma cidade inteligente. Embora a Rússia ela não tenha todo o avanço tecnológico que tem na Estônia, ou que ela não tenha todo esse aparato, né, tecnológico que é divulgado e que fala que as cidades inteligentes têm que ter, é claro que a tecnologia ela ajuda, eu não estou falando que a gente não tem que ter. O que eu estou falando é mais importante do que a tecnologia é a experiência que o cidadão tem na cidade que ele vai visitar, na cidade que ele tá, entendeu? Que ele vive. Então, viver em uma cidade, viver em um lugar onde todas as pessoas estão ali predispostas a te ajudarem e são extremamente corretas e honestas, isso é o sinal de cidade inteligente. Porque a cidade, ela vai ser o reflexo da população. Entende o que eu tô falando? Então, assim, se eu tivesse perdido essa mochila em qualquer outro lugar que não na Rússia, eu não sei se eu teria recuperado todos os meus documentos, todo o dinheiro, computador, máquina. Não sei se eu teria recuperado. Mas ali, a Rússia, ela me criou uma experiência muito positiva.
Apesar das dificuldades de ter que comprar um chip para poder ter acesso à internet, de não conseguir, de me sentir uma total analfabeta no país, porque eu não falava a língua, eu não conseguia ler, né, o alfabeto local, eu não conseguia identificar as palavras, mas as pessoas que ali viviam, né, as pessoas daquela cidade. E São Petersburgo não é uma cidade pequena, ela é uma cidade grande, né? Ela é tida como a capital cultural da Rússia. Ela é comparada a Paris, ela é a Paris da Rússia, né? Então, assim, é uma cidade que recebe turistas do mundo inteiro e as pessoas, apesar de não falarem um idioma, né? A 80, 90% da população falar só o russo, não falar o inglês, não impede do turista ter uma experiência positiva no país. Mas sobretudo essa, sabe? Essa experiência ela me marcou profundamente, justamente por isso, porque eu não sei se eu teria recuperado essa mochila. E as pessoas fizeram assim, de tudo para me ajudar a encontrar a mochila. Tava todo mundo preocupado em me ajudar a encontrar a minha mochila. A menina ela falou assim: eu não sei se a gente vai encontrar sua mochila, justamente porque o ônibus ele tem esse curto intervalo de tempo, né, entre uma viagem e outra. Mas o motorista sempre passa no ônibus para ver se ficou alguma coisa para trás. Se ficou e o motorista pegou, pode ficar tranquila que a mochila vai chegar na sua mão com todos os seus pertences. Ela falou isso. Agora, se por acaso ele não viu e alguém pegou, aí não tem como a gente saber, né? Mas refletindo sobre o comportamento da população russa, eles não teriam pegado, a não ser que fosse um turista, né? Que porventura passasse ali, encontrasse a mochila e quisesse levar. Mas pelas pessoas, né? Pelos russos, não pegariam. Tanto que não pegaram, né? Eu recuperei a mochila com todos os meus documentos, com todos os meus pertences intacta. E assim, 2 dias antes, no feriado, que a pessoa foi lá só pra abrir e me mostrar se a mochila que tinham encontrado era a minha mochila. Né? Então a pessoa saiu assim, no meio do feriado, para poder me ajudar a recuperar a mochila, né? É claro que, tipo assim, um mega aprendizado, mas uma experiência maravilhosa que eu tive aí na Rússia nesse processo. E para mim, a Rússia, o que eu aprendi, o insight que eu tive de cidade inteligente na Rússia foi isso, né? Apesar das especificidades do país, que você tem esse papelzinho, quando você entra no hotel você tem que pegar, tudo é meio papel, sabe? As coisas ainda é meio papel, mas tudo funcionou perfeitamente. Um povo super alegre, sabe? Super feliz, super pra cima, festivo. É muito diferente do que aquela imagem que passa nos filmes americanos, né, gente? Até porque Estados Unidos tem uma rixa aí com a Rússia, né? Então, quando você vai ver os filmes que eles estão retratando os russos, eles sempre estão retratando os russos com uma cara fechada, um povo mal-humorado, um povo que, tipo assim, não tá nem aí pro mundo, só tá pensando neles. E, na verdade, eu cheguei lá e essa imagem, sabe, hollywoodiana dos russos foi desmontada, foi esfacelada. Assim, não sobrou nenhum caquinho da imagem que a Hollywood passa do que são os russos. Para mim, os russos hoje, eles têm essa imagem de um povo feliz, um povo mega prestativo, honesto, sincero, transparente e que está disposto a parar o que ele tá fazendo para te ajudar. E eu vivi essa experiência da pessoa parar o que ela tá fazendo para te ajudar, sem falar a sua língua umas 4, 5 vezes na Rússia. Isso para mim foi sensacional. Teve um dia, só uma última experiência que eu queria compartilhar. Teve um dia que eu combinei de encontrar com uns amigos meus pra gente poder jantar. E eu tava meio assim, tava sem internet, né? Então a gente combinou, vamos encontrar em tal ponto. A gente marcou num McDonald's, porque lá assim, gente, tem tudo. Tem McDonald's, tem Subway, tem Burger King, tem H&M, tem... Então assim, todas essas lojas que tem no Brasil, tem aqui também, né? Então eu vi assim, tudo normal, sabe? Shopping centers gigantescos, tem vários shopping centers, supermercados com 1 milhão de coisas, 1 milhão de opções para você poder comprar. Então, assim, as pessoas ficam falando que ai, na Rússia você fica sem opção de compra, que você fica limitado ao que o governo tá te dando. Tipo assim,
tem nada disso. Eu fui no supermercado, comprei várias coisas e tem várias opções de marca, sabe? Tudo muito gostoso. Tipo assim, não vi nada dessa imagem, assim, de país fechado e atrasado, assim, não vi nada disso. Mas enfim. Aí eu fui encontrar com um amigo meu, só que eu tava sem internet, a gente combinou de comprar, a gente comprou um chip e tava dividindo com um grupo, né? Só que aí nesse dia eles saíram, eu combinei de encontrar com eles num shopping. Só que eu entendi que era um shopping e ele foi pro outro shopping. E o shopping era um do lado do outro. Tem dois shoppings, um do lado da rua e o outro do lado da outra avenida. Sim. Então eu fui pro da direita e ele foi pro da esquerda. E aí a gente combinou assim, vamos na praça de alimentação que fica no quinto andar. E os dois shopping, a praça de alimentação era no quinto andar. E aí assim, eu fui pra um, ele foi pro outro. E aí eu tava tentando encontrar, né, esse meu amigo, e aí não tava encontrando, aí eu pedi informação no meio do caminho. Porque eu sou dessas, eu pergunto, né? E aí a pessoa o carinha lá que eu parei pra pedir informação, ele não falava inglês. E aí eu comecei a conversar com ele em mímica, né? Tipo assim, desenhando o ícone, o hambúrguer, tipo, pra poder comer. Aí ele me levou. Aí eu falei assim, não, não é esse. Ele me levou no outro. Aí ele tentando comunicar comigo, não conseguia. Ele pegou o celular dele, ele ligou pra uma amiga dele que falava inglês. Pra amiga dele conversar comigo pra eu poder falar pra ela poder falar pra ele. O que tava acontecendo, pra gente poder se entender. Então, assim, um povo super prestativo. Então, eu fiquei com essa visão, sabe? Uma visão mega positiva. Voltarei na Rússia, com certeza. Foi uma experiência maravilhosa. Questão de patrimônio, sabe? Os prédios lindos, a decoração maravilhosa de Natal. Tava assim, a cidade tava linda, cidade limpa, muito limpa. As estações de metrô na Rússia, elas são verdadeiras obras de arte, né? Tem a Rússia, ela, durante um tempo, ela teve o império, né, dos czares. Então, o imperador, em um determinado momento, ele falou assim que os príncipes, eles viviam nos palácios e que os trabalhadores também viveriam em palácios. E, portanto, ele fez das estações de metrô verdadeiros palácios. E aí, gente, é maravilhoso, assim, você parece que você tá dentro de um palácio mesmo, quando você tá na estação de metrô. Obras de arte, de mármore, sabe? Coisa assim, maravilhosa. Todas as estações de metrô, inclusive é um ponto turístico na Rússia, né, em São Petersburgo, em Moscou, você visitar as estações de metrô, porque elas são lindas, lindas, lindas. São investimentos aí que eles fazem, que fizeram, né, no período aí do Império na Rússia, para que a população tivesse essa experiência, sabe? De viver como se fossem príncipes, né? Príncipes, rainhas, czares lá. Então, assim, muito legal. Foi uma experiência sensacional. Então, é uma visão muito diferente que eu saí de lá. E, sobretudo, com esse insight. Um insight de que é a população que faz toda a diferença de um lugar. Então, cada vez mais essa frase para mim faz mais sentido. Uma cidade será tão inteligente quanto forem os seus cidadãos. E inteligente não é de ter conhecimento e escolaridade, é inteligência emocional, é comportamental, é as pessoas cuidarem do espaço que vivem e cuidarem das pessoas que ali vivem e ajudarem as pessoas que ali vão visitar. Então é o relacionamento, sabe? Para mim, cada vez mais, cidade inteligente está relacionada a comportamento humano e menos tecnologia e mais pessoas. Isso tá ficando mais claro para mim e a Rússia veio e chancelou esse princípio para mim. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado dessa experiência, aprendido. Por favor, se vocês vão fazer uma viagem internacional, não faça isso que eu fiz. Não levem todos os seus documentos do Brasil, não leva, gente, não leva que não precisa ser levado, né? E sempre atente-se se você não tá largando alguma coisa para trás. Fica a dica e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.